Oi gente, tudo bem? Aqui é a Graziella, voltando com a nona aula do curso de Literatura Norte-Americana, módulo 3, primeira metade do século XX, que a gente está abordando 4 autores. E hoje a gente vai para a última aula do John Steinbeck, tá? O curso é oferecido pela Univasf, Universidade Federal do Vale do São Francisco, pelo Grupo de Estudos e Pesquisa Narraves, Narrativas e Visualidades. E a gente está indo, para... nona? Nona. Sim. Nona aula de literatura, mas é a 10ª aula do curso, porque a primeira foi só uma introdução, tá? Gente, a última obra do Steinbeck, que a gente vai... Vocês estão tendo que lidar, tá com barulhinho da rua, que eu abri a janela para entrar a luz natural, porque fica melhor no vídeo. Como dizia o grande diretor de fotografia do cinema, Sven Nykvist, diretor de fotografia de quase todos os filmes do Bergman, todos, não sei, nada como uma luz natural para iluminar. Mas hoje, como eu vou gravar 4 aulas na sequência, daqui a pouco, Lucas, eu acho que cai a luz, né? Tô lembrando da época que eu fiz faculdade de cinema, que a gente sempre ficava gritando, corre, corre, filma antes de cair a luz. Mas hoje não vai ter jeito, vai cair a luz e daqui a pouco vai ser iluminação noturna mesmo, que é bem pior. Mas como dizia o Sven Nykvist, nada como uma luz natural para iluminar as coisas. Claro que ele estava falando das obras-primas do Bergman, não nas minhas videoaulas, mas eu procuro aplicar um pouquinho de tudo que eu aprendi em tudo que eu faço. Então vamos lá. Não é uma iluminação Sven Nykvist, mas é melhor com a janela aberta, tá? Gente, a última aula de Steinbeck eu vou abordar a obra The Grapes of Wrath, As Vinhas da Ira, tá? Essa foi a tradução que ficou para o livro no Brasil, eu desconheço outra tradução, todas as edições eu acho que As Vinhas da Ira, e é uma tradução muito apropriada, né? Exatamente, The Grapes of Wrath, As Vinhas da Ira. Então, aqui realmente eu vou usar muito o título em português porque ele faz muito sentido. E ele foi usado, que eu saiba, ele foi usado no livro, no filme e em todas as edições do livro que teve em português. Gente, esse filme é fácil de achar, tá? O último não era, esse é bem fácil. Foi um super sucesso, tá? Dirigido pelo maravilhoso John Ford. Estrelado pelo Henry Fonda, pelo John Carradine. Elenco espetacular, filme espetacular, obra espetacular, John Ford espetacular, tudo espetacular, gente. Acho que ganhou um monte de Oscar, não tenho certeza. Deixa eu ver aqui, estou no site IMDb. Antes era fácil ver os prêmios que ganhou. Ganhou 2 Oscars. Ele ganhou melhor atriz em papel secundário, Jane Darwell, sei quem é ela no filme, mas não é uma atriz muito famosa. Melhor diretor, John Ford. Foi indicado para melhor filme, melhor ator, o Henry Fonda. Melhor roteiro. Aqui tá só o melhor roteiro, eu não lembro se na época tinha uma diferenciação de roteiro adaptado e roteiro original. Melhor mixagem de som e melhor montagem, né? Montagem, gente, é um tipo de direção de filme também, um prêmio especialíssimo. Eu acho que um brasileiro já foi indicado por Cidade de Deus. Melhor montagem, gente, é um super prêmio. Mixagem de som, que a gente não tem. Vocês estão vendo o avião rodando aí?
Deixa eu ver. Pelo menos Ganhou, hoje não tá com saldo 5. Melhor filme, melhor diretor num outro festival muito famoso, que é da crítica nova-iorquina. Tá, gente? É um super filme. E fácil de achar, tá? As Vinhas da Ira, 1941, com Henry Fonda e John Ford. Já tá friozinho hoje, tá vendo, gente? Ó, depois cachecol aqui. Gente, olha só. Cronologia, tá? Eu já falei bastante do Steinbeck. Se tiver algo a acrescentar, eu vou acrescentar aqui, mas eu acho que não tem. É só sobre a obra mesmo. Só que a obra vocês vão assistir no filme baixado, tá? Ou alugado, ou como for, As Vinhas da Ira. Talvez é um filme tão famoso, tão clássico, que talvez vocês achem no Netflix. Pode ser. Tá? Não vai dar pra contar história gigantesca. Se bobear, tá até no YouTube. Pode estar no YouTube, porque é clássico muito antigo. O Lucas tá certo, pode estar no YouTube. Então, se tiver algo a acrescentar ainda sobre o Steinbeck, entre as coisas que eu queria falar, eu falo, mas agora acho que é mais falar um pouco da obra mesmo. E, gente, deixa eu falar, desculpem por essas aulas menores, inclusive, ou talvez seja até uma sorte, é que eu vou ter que viajar por um mês, então eu tenho que filmar 4 aulas hoje, gente, isso é extremamente desgastante. E elas vão ter que ser menor, tá? Ou talvez isso seja bom, porque eu amo tanto essas 3 obras que a gente vai abordar a partir de agora, tá? Que é essa do Steinbeck mais 2 do Fitzgerald. Eu teria medo de fazer 3 aulas de 2 horas. Então é melhor que eu tenha que dar uma diminuída mesmo, tá, gente? Gente, olha só, cronologicamente... o Steinbeck tinha escrito sobre Ratos e Homens, que também é uma tradução tranquila para o português, né? Of Mice and Men, sempre foi traduzido sobre Ratos e Homens, até onde eu tenho as informações, em 1937. E em 1939, ele escreveu a grande obra-prima dele para os críticos, o meu livro favorito dele, que é As Vinhas da Ira, que, entretanto, como eu já comentei com vocês, para ele não foi a obra-prima dele. A obra-prima dele foi A Leste do Éden, tá? East of Eden, que foi a primeira aula do Steinbeck, né? Não do curso. Gente, então falando um pouquinho ali sobre história, ela se passa durante o começo dos anos 30, estamos em plena depressão econômica, a situação já tá super foda, e acontece uma coisa que ficou famosíssima na história dos Estados Unidos e que eu acho fascinante, eu já vi vários documentários sobre isso, gente. E isso é muito documentado. Se vocês já viram aquelas fotos meio desérticas, meio no deserto da Grande Depressão nos Estados Unidos, tem até uma que é muito famosa, que é uma moça. É uma moça, na verdade. Quando eu vi a idade dela, eu não acreditei. Ela tinha 30 e poucos anos, mas parecia uma velha. Ela com umas crianças, assim, todo mundo passando fome. É uma das fotos mais icônicas da história da fotografia. Não sei se você conhece, Lucas, essa foto. De cabeça não. Se dá tempo eu mostro aqui no vídeo para vocês. Está entre as grandes fotos da Era da Depressão e as grandes fotos da Era da Depressão, a maioria delas são feitas nessa situação que eu vou descrever aqui, tá? Que aconteceu. Um evento ecológico nos Estados Unidos horroroso, né? Que foi muito causado também pelo comportamento do homem. Daí preciso lembrar, né,
eu tinha ficado quieta um tempo aí sobre política, mas eu não aguento, né? Eu acabo falando dos acordos aí de menor emissão de gás carbônico e de proteção ecológica, tudo isso que o Trump tá acabando com tudo, né? Ele tá acabando com tudo em vários sentidos, mas tá acabando também com a proteção ambiental no governo dele. Então, gente, durante esse início dos anos 30, estávamos em plena depressão econômica. Além disso, acontece nas grandes planícies dos Estados Unidos, tá? Que é aquele meião dos Estados Unidos que chega até mais embaixo, chega até o Texas, tá bem embaixo, tá? Que é aquela parte dos Estados Unidos mais plana, que tem muita agricultura e que também é composto pelos estados mais pobres, porque são muito agrícolas, não são muito industrializados. Um fenômeno que se chamou Dust Bowl, tá, gente? Dust Bowl poderia ser traduzido como a redoma da poeira, tá? Aconteceu nessa sequência aqui. Eu até anotei, porque é difícil para mim explicar, porque eu não sou geógrafa, enfim. Ele aconteceu nas grandes planícies, tá, no meio dos Estados Unidos. Especialmente foi terrível para os estados de Oklahoma e do Texas. Essas terras tinham sido overcultivated, extremamente cultivadas além da conta, cultivadas além de um planejamento ecológico, tá? Por muitas famílias, cultivadas geralmente por trigo, né? Trigo, que é o alimento que mata a fome da humanidade, né? Ele não tem grande poder nutricional, mas ele é que enche as barrigas aí do pessoal especialmente pobre. Então eles precisavam de muito trigo depois da Primeira Guerra Mundial, porque estavam todos os países muito pobres, então o consumo do alimento mais barato que existe, que é o pão, estava em alta. Então grandes fazendas cultivando trigo, tá? E eles foram cultivando de uma forma em que eles apenas faziam a colheita do trigo e não repreparavam a terra, readubavam a terra, eles iam cultivando o máximo possível até acabar com o solo e não ter mais como cultivar, né? Isso causou um problema, tá? Que teve um período de grande seca na época. E daí o que eles tinham de mato no chão foi morrendo e o chão foi se desertificando, tá? E hoje muitas partes são desérticas, né? O que vem lá dessa época. Cada vez mais que a terra ia se desertificando, eu não sei se existe essa palavra, acho que existe, né? Existe, o Lucas chegou para mim, existe. O solo e a região ali ia ficando mais desprotegida, né? Porque o mato protege a gente de muitos desastres ecológicos. Daí começou a ventar muito na região, apareceu umas nuvens esquisitas, começou a aparecer ali um princípio de apocalipse. Eu vejo até que chegou o apocalipse, tá? Que foi o Dust Bowl, que só dá para ser descrito como um apocalipse. Gente, o Dust Bowl foi o seguinte. Eu tô falando sério, tá? Não tô inventando, pode ver no documentário, em qualquer documentário do YouTube sobre o Dust Bowl. Você estava ali tentando tirar alguma coisa da sua terra que estava infértil, estava tentando plantar, cultivar e tal, de repente você olhava para o outro lado e estava vindo uma tempestade de areia em sua direção. Você corria para casa, se trancava,
porque a tempestade de areia cobria tudo, tá? Quando ela passava e você abria a casa, tudo na fazenda, tudo na casa, tudo no seu guarda-roupa, tudo na sua cozinha estava coberto por areia, igual aquelas tempestades de areia no deserto. E isso aconteceu nas grandes planícies, especialmente em Oklahoma e no Texas, o que causou um empobrecimento das pessoas de uma magnitude que vocês não têm ideia, que são dessas grandes fotos da época da depressão, né? Então, assim, entraram na miséria e numa situação de passar fome, tanto trabalhadores rurais, que já eram muito maltratados e às vezes passavam fome mesmo, quanto donos de fazenda, tá? Eles também tiveram experiência do que é ser um despossuído, um descamisado, um pobre num estado apocalíptico mesmo. O Dust Bowl foi um apocalipse na história dos Estados Unidos. E além disso, né, um governo totalmente quebrado financeiramente pelo crash de 29, com pouquíssimas condições de ajudar aquele pessoal que estava naquela situação ali. Então teve uma grande imigração do pessoal de Oklahoma e do Texas, de pessoas locais mesmo, assim, os americanos brancos, né? Porque Estados Unidos é um país composto, que nem o Brasil, por uma variedade enorme de raças, né? Mas eles gostam de colocar o white power acima de tudo, o poder branco, né? Dos imigrantes que vieram da Irlanda, do norte da Europa e tal, que estão mais ali na região norte e também no resto dos Estados Unidos. Mas quando é dentro do país, Lucas, se fala migração? Desculpa, gente, faz tempo que faço cursinho. A migração, ela foi feita não só por trabalhadores chicanos, de outras nacionalidades, imigrantes sem documentos, pessoas muito pobres, mas a migração foi feita por todos, tá? Porque não tinha da onde você tirar uma gota d'água, uma folha de alface daquela região. Ela foi feita por todos, tá? É a grande migração da depressão, principalmente dos estados de Oklahoma e do Texas para a Califórnia, tá? Para eles poderem achar assim, existia na época muitas fazendas que armavam tendas para acolher todos esses imigrantes e colocar eles trabalhando ali no cultivo do que aquelas fazendas produziam. As pessoas migraram porque não tinham como produzir nada em suas terras, não tinham como pagar as mortgages, os financiamentos de casa, que é uma coisa muito complexa nos Estados Unidos. Eles não tinham, a gente fala muito, né, a gente falou muito na obra do Faulkner sobre as ferramentas que eles precisavam ter para viver, porque precisa de algumas ferramentas para cultivar a terra, mesmo que numa situação de extrema pobreza, como a gente viu ali no Mississippi. Ali era uma região que era muito mais, antes do Dust Bowl e da depressão, era muito mais desenvolvida que o Mississippi. Então imagina se eles iam ter dinheiro para comprar um maquinário necessário para voltar a cultivar e cultivar um solo que já não estava mais em condição de cultivo, porque não foi feito um planejamento ecológico para ele continuar a ser cultivado, né? Então realmente não tinha, a esperança de sobrevivência era migrar para a Califórnia, né? Por isso que a gente fala, né? Existe o conceito, eu não vou falar sobre eles agora porque é uma coisa muito complicada e demora. Mas existe não só o conceito do sonho americano, né, da imigração que veio do mundo inteiro para os Estados Unidos, mas existe também
The Californian Dream, que vem dessa época aí que a Califórnia era o único meio de você sobreviver, né? No entanto, tem o grande sucesso, que eu acho que dos anos 60, né? California Dreaming. Grande sucesso do rock. Quero chegar no último... Quero chegar no... semestre que vem, né? É o último módulo do curso, daí vai entrar rock, gente, vocês nem imaginam. Decorar a parede com camisa de banda de rock. Tô pensando em comprar uns posters de rock pra fazer as aulas em frente ao pôster. Ai, coitado do seu jeito, vocês vão ouvir falar tanto de quem, Lucas? Lucas, meu aluno do inglês, gente, da escola de inglês. Qual vai ser o nome mais dito? John Frusciante. Do John Frusciante, ex-guitarrista do Red Hot, tá, gente? Eu acho a figura da Group uma coisa podre. A Group, aquelas que seguem bandas de rock, sabe? É uma mulher muito desempoderada, é muito humilhante ser Group. Exceto a Group do filme Quase Famosos, que eu amo. A Penny Lane. Mas eu nunca seria Group, que eu acho realmente o cúmulo do antifeminismo. Mas o John Frusciante seria Group, gente. Eu e meu confessionário, que nós, o professor falando dele mesmo, né? Não tem jeito. Vamos lá, gente, às vezes uma paradinha para pegar mais. Gente, óbvio que esses imigrantes sofriam o quê? O que sofre alguém de outro lugar quando chega em grande quantidade no novo lugar? Ele sofre preconceito, gente! Né? Então, eles tinham um apelido pejorativo que era Okies, que eram os que vinham de Oklahoma. E é como no Brasil a gente falar que tal pessoa é árabe, eles ficam putos, porque eles podem ser sírios, eles podem ser libaneses, eles podem ser egípcios, pode ser uma série de coisas, a gente chama tudo de árabe. Ah, pior ainda, nossa, o Lucas falou certo. Isso eu sei lá pela cidade da minha mãe, porque tem muita gente dessas regiões, eles ficam putos, porque chamam eles de turco, eles não têm nada a ver com a Turquia. É Líbia, Líbano. Líbia é Líbano? Existe Líbia, existe Ah, Líbano. tá, desculpa. É Líbia. Não, é que eu falei, se eu tô louca, Líbia é Líbano, né? Porque São dois países diferentes. Nossa, tô precisando voltar a estudar português, que tá foda. Então, é Líbia, é Líbano. Tem uma família lá que vem daquele país que teve sumiu o nome. Teve um genocídio. Armênia. Então, Armênia. Então, obrigado, Lucas, meu professor assistente, gente. Então, eles ficam loucos da vida, se chamam eles de turcos, né? Com toda razão. E esses acampamentos que eu falei, que as fazendas tinham que formar, que daí até não era tanta... Era, claro, um pouco de... Muitas vezes o patrão podia pensar, que ótimo, eu só tenho que dar uma tenda e mais nada. Mas a tenda era uma coisa necessária, porque eles chegavam num volume de pessoas, como se chega hoje os imigrantes fugidos da Líbia, que daí é Líbia mesmo. Hoje é a Síria. Ah, da Síria! Desculpa! Nossa, Lucas, se você não fosse meu cameraman, tava fodida. Os imigrantes que chegam da Síria, né? Claro, chega de outros países também, mas a grande maioria chega da Síria. E não dá tempo de você construir coisa de cimento, você tem que fazer tenda mesmo. E era a mesma situação ali nas fazendas da Califórnia, né? E daí eles chamavam esses acampamentos, né, de tendas de Hoovervilles, né, vilas do Hoover, que era o presidente Hoover na época, que eles achavam que o Hoover não estava conseguindo fazer nada pelo país.
Gente, eu não pesquisei essa questão da presidência do Hoover, não posso falar sobre ela porque eu não sei direito. Entretanto, tendo sido Hoover um presidente na época da Grande Depressão e do Dust Bowl, ó, não era um lugar fácil de governar não, né? Gente, o Steinbeck fez uma coisa maravilhosa para escrever esse livro. Você vê quando o autor, ele quer realmente saber do que ele está falando, ele quer se embrenhar naquele mundo, por isso que ele é considerado realista, naturalista, e por outro lado, estranhamente, meio que romantizando as coisas, né? Um naturalista romantizando as coisas, né? É complicado. Até daqui a pouco eu vou comentar uma coisinha aqui já no final da aula sobre as Vinhas da Ira. Ele foi viver com uma família de imigrantes de Oklahoma que estava indo para a Califórnia, tá? Porque ele queria ver em loco o que estava acontecendo, né? E ele fez toda a jornada com essa família para a Califórnia, escreveu As Vinhas da Ira. Gente, virou best-seller absoluto, tá? Vendeu 500 mil de cópias. Já virou filme em seguida, já com Oscars, com o Henry Fonda, né? Pai da Jane Fonda, adoro os dois. Mas o Henry Fonda foi um homem complicado. A Jane Fonda eu acho uma mulher foda, no bom sentido assim. E o que eu não vou narrar pra vocês é a história, tá? Ele vai contar, baseado nessa família, que ele fez a travessia, tá? Das grandes planícies. Ele vai contar a vida de uma família e seus problemas durante o Dust Bowl. E essa família se chama Jode, tá? Daí o personagem principal vai ser o personagem interpretado no cinema pelo Henry Fonda, tá? Achei muito bonito que um crítico chamado Robert DeMott falou sobre o livro, que ele foi tão impactante quando ele saiu, que ele foi capaz de penetrar a consciência social dos americanos. Né, os Estados Unidos é um país muito conhecido por ser muito competitivo, muito capitalista, muito cada um por si. Então, assim, realmente, se Steinbeck conseguiu fazer isso, grande feito. Agora, muitos críticos falam uma coisa que eu não concordo, tá? Eu li As Vinhas da Ira já faz um tempo. Para o curso agora também não dá tempo de eu ler 12 romances para cada semestre, porque eu dou 9 horas de aula de inglês por dia, gente. É muita coisa. Mas eu li uns capítulos, né, vi o filme, e eu lembro que quando estava na faculdade eu li esse livro, ele me impactou demais, foi um dos livros que eu mais amei na faculdade. E baseado nessas minhas experiências de leitura e de manuseio desse material das Vinhas da Ira, eu não concordo. Alguns críticos falam que os personagens são flats, são planos, eles não têm muita densidade psicológica. Eu acho que esses críticos estão fazendo uma leitura muito pequena da obra. Eles não têm teoria literária o suficiente para entender essa obra. Pelo seguinte, personagens... Em primeiro lugar, eu não acho os personagens tão planos assim. Tudo bem que eu acho que existem personagens de outras obras do Steinbeck, como A Leste do Éden, que são psicologicamente muito melhor trabalhados. Entretanto, o próprio Steinbeck disse que ele estava muito preocupado em fazer uma leitura social e histórica dos Estados Unidos daquele momento, e que por isso ele usou personagens idealizados e arquetípicos.
O que isso quer dizer? Por exemplo, tá? Uma pessoa escreveu uma obra monumental, vou falar de uma obra recente brasileira, Cidade de Deus. Não dá para você fazer um mergulho psicológico imenso, gigantesco, em todos aqueles 1000 personagens da obra. Não dá, tá? Então, o que você faz? Você mostra arquétipos. Arquétipos é quando um personagem simboliza um status, um elemento, uma forma de ser de pessoas de tal época histórica que mostra o que era essa época histórica, tá? O grande autor, tá, que fez isso em todas as suas peças teatrais e escreveu muito sobre isso em obras teóricas, é o dramaturgo alemão Bertolt Brecht, tá? É outro que a gente pode... Na aula anterior a gente fez piadinha que quando a gente fala o nome de... Van Gogh. Que a gente tenta falar o nome do... A gente tenta falar o nome de um autor com o sotaque do lugar em que ele nasceu e que é muito absurdo em português. Brecht é um desses, tá? Porque Brecht é Brecht. E uma vez eu fui uma vez acho que é Brecht, eu não sei como é que é, eu tento aprender alemão, eu sei falar um pouco, mas eu tenho uma pronúncia horrível no alemão, meus amigos alemães falam isso. E Brecht é uma pessoa, é um autor que eu nunca consegui falar o nome certo. Eles falam que eu nunca consegui certo a pronúncia. Outra pronúncia que eu nunca consegui certo, gente, em alemão é um absurdo. É a palavra eu. É a palavra que a gente mais usa numa língua. Eu não consigo falar eu em alemão, ó. Ich. Eu vou mostrar pra mim, porque agora nas férias eu vou pra Alemanha, eu vou mostrar pra minha amiga o ich. Aí Kirsten, tá certo? Ich. Ela vai falando, não, tá errado, né? Ich. Eu não vou conseguir falar. E o Brecht, que seria algo parecido com Brecht, com Bertolt Brecht, não sei, sei lá. Não dá para falar o nome dele, tá, gente? É o Brecht mesmo, ele teorizou sobre isso, que pra gente fazer obras que querem analisar sociologicamente, historicamente, ou até marxistamente a nossa época, personagens planos são excelentes tipos de personagens, tá? Então ali a gente tinha como personagem plano, que eu não acho tão plano assim, nas Vinhas da Ira, o dono da fazenda que já foi rico e virou pobre. Então tem uma representação desse tipo. O imigrante que sempre foi ferrado se tornou mais ferrado ainda por causa do Dust Bowl. E assim vai. E eles representam a época, tá? Então, o John Steinbeck, em muitas obras, eu acho que ele é mais interessante uma análise da obra dele por teorias literárias históricas, sociológicas, marxistas, tá? Teorias historicistas, aliás, do que para uma teoria psicanalítica. Certamente esse é um livro em que eu falo isso sem nenhuma dúvida, tá? Gente, o que mais? Ah, tá. Outra crítica ridícula é porque esse autor não conhece Brecht. Brecht, tá, gente? Por favor. Brecht. O Lucas já está tentando falar o Brecht. Você tenta o Bertolt Brecht junto, que é pior ainda, Lucas. Ele fala assim que ao invés de penetrar na psicologia do personagem, coisa que eu adoro teoria da literatura da psicanálise, mas eu adoro também teorias historicistas e teorias sociológicas e marxistas.
E ele fala, ele não tenta penetrar na psicologia do personagem, ele mostra mais uma massa humana tentando mudar o mundo. E ele é ridículo quando ele fala isso. Por quê? Porque são as massas humanas que mudam o mundo, tá? A gente está vivendo um problema agora aqui no Brasil. Vocês acham que esse congresso vai mudar o mundo? Vai mudar o Brasil? Não. Quem vai mudar o Brasil é os arranjos que todos os brasileiros vão dar juntos. Que nem na época do Sarney, aquele caos, eu era criança, eu vi meus pais estocando batata em casa. Quem arrumou foi o povo. Claro, não desqualifico quem veio depois. Plano Real foi uma ótima ideia, apesar de eu não ser PSDBista. Apesar de eu achar que o Aécio Neves deve queimar no fundo do inferno, o Plano Real foi uma grande ideia do Fernando Henrique Cardoso. Itamar. Não daquele... E do Itamar. E não daquele moleque, daquele Aécio, né? O PT fez muitas coisas boas, muitas cagadas. Agora a gente está num buraco aí, né? Num buraco muito aumentado pela direita que retornou ao poder. Diga-se de passagem, na minha opinião, desculpe aí quem discorda. Mas quem vai tirar a gente da crise é a gente mesmo, gente. A gente vai fazendo arranjo, sabe? Eu vejo isso na minha escola. O ano passado eu troquei um tratamento dentário com uma aluna minha que é dentista pela mensalidade da escola. A gente vai arrumando, entendeu? Tem jeito, é assim mesmo. O Lucas também é um arranjo, eu deveria pagar ele um pouquinho mais do que eu pago. Entretanto, eu pago muito mais do que qualquer outra pessoa pagaria, eu acho. Tô certo, Lucas? Comparado aos seus trabalhos anteriores, eu tô ganhando bem. Então, olha, eu sei que eu não tô pagando ele, justo, mas ele acha que ele tá ganhando bem. Não porque ele é idiota. É porque ele sabe que eu tô com um pouco sem dinheiro agora, daí a gente fez uma média de um salário que seria justo o meu pagamento desse salário agora e o recebimento dele desse, não salário, né, que ele é freelancer, desse valor dele agora. Então a gente vai fazendo arranjos, entendeu? Se for esperar o Congresso e o Lucas ter um emprego graças a um bom governo, o Lucas morre de fome antes. Eu também morro de fome. Então, tá, gente? Só lembrar, assim, que muito mais bonito do que um herói épico vir e salvar a pátria é a massa junto, mudando tudo, tá? E isso acontece de vez em quando. O Lucas tá falando que tá acabando a bateria. Quantos minutos eu tenho, Lucas? Acho mais ou menos uns 2. 2 minutos, gente. Só pra falar pra vocês, pra quem não tá vendo, veja. Tem aí na internet pra ver de graça nesses sites ilegais. Vejam. Eu até chorei numa cena, gente, porque, nossa, aquilo lá acabou comigo. Os anos eram assim, o Ministério da Globo, quando mostra o comício da Candelária, que deu 1 milhão de pessoas pelas diretas já. Aquilo ali é exemplo que não tem um herói só, salvador da pátria, tá? Somos todos nós, é a massa que salva a pátria. Então, hoje foi uma aula mais Graziella marxista que Graziella tentando ser psicanalista, tá? Então, vejam o filme, comentem para mim. Um só entre todos. Onde vocês viram? A falta de humanidade do homem para com o homem. O poder redentor da família e da amizade. Sempre em Steinbeck. Tem gente que acha brega, eu acho lindo. Os efeitos que são multiplicados e potencializados por atos de egoísmo ou altruísmo. Lembra, bem e mal, Steinbeck. Tem gente que acha brega, eu acho legal. As estruturas de liderança dos pobres. Adoro. Marxista total. Amei. Gente, quando eu falo marxista, tá? Eu gosto muito da teoria marxista. Eu só acho que a teoria marxista tem...
Assim, não sou expert em teoria marxista, eu teria que ler a obra inteira do Marx, fazer uma pós-graduação para falar, entendo bem de Marx. Não é o caso, tá? Não entendo bem de Marx. Entendo um pouco. Eu gosto muito da obra de Marx. Eu só acho que o Marx cometeu um grande erro, que se hoje ele ressuscitasse, né, apesar dele ser ateu, a primeira coisa que ele mudaria é o conceito de a ditadura do proletariado. Nossa, falei demais hoje. Por quê? Porque a teoria do Marx é utópica demais, não dá para ser colocada em movimento, porque ele esquece de uma pequena coisa. O ser humano é um ser, por natureza, mesquinho e filho da puta. O Lucas tá amando aqui. O Wellington fala isso pra você nas suas aulas? Não, eu acho isso mesmo. Ah, é porque ele acha isso. Se o Wellington não falar isso, você pode falar pra ele que eu concordo com você. O Wellington é um amigo que a gente tem em comum, que a gente ama, tá? Gente, e a última coisa, tem uma coisa muito parecida com Vidas Secas que eu acho lindo, tá? Podem comentar sobre isso. A morte do cachorro da família Jones na seca. Não é lindo? Tchau, baleia. Tá? Baleia azul? Baleia é o nome do cachorro do Ah, Vidas Secas. não, desculpa. É que eu acho... Ai, gente, que tá nessa loucura de baleia azul e tá falando da morte da baleia, né? Em Vidas Secas. Galera, ó, queria dar uma aula muito maior sobre as vinhas da ira, mas não dá tempo hoje.